galerinha, voltamos agora para fazer a nossa revisão. Esse momento de revisão ainda são momentos preciosos, professor Jorge. É isso aí. Mostramos para os nossos queridos alunos essa questão do extrativismo mineral, onde eles ocorrem, a importância deles. Inclusive, falamos um pouco também da questão do impacto ambiental. Exatamente. Causa, a questão social relacionada a essas áreas de garimpo, que, querendo ou não, gera problemas de ordem social, né? Isso mesmo. Os lugares se tornam um pouco mais precarizados. Muito bem. Então, aproveite esse momento de olho no quadro, bora fazer a revisão. Começou, né? Já começou, é verdade. Perdão, porque já começou. O professor Jorge começou fazendo uma análise. Então, a aula 19.2 sobre extrativismo mineral e vegetal. Trabalhamos hoje, na nossa aula, os garimpos de cassiterita e pedras preciosas em Rondônia. Falamos sobre ouro, falamos sobre diamante e extração da madeira. E nós iniciamos a aula falando de dois grupos, falando que minerais metálicos e minerais não metálicos que nós encontramos aqui em Rondônia. Então, o que é o mineral metálico? Que vai ter na sua concentração propriedades metálicas, como o nome já diz. Agora, o não metálico, a gente não encontra essas propriedades. Não é, professor Jorge? Então, outra situação importante é que esses dois grupos a gente vai encontrar em Rondônia. Falei também, professor Jorge, lá no início da aula, quando a gente fala de minerais, a gente está falando de minerais que são encontrados em uma bacia, em uma determinada estrutura geológica, que não é bacia sedimentar, é escudo cristalino. Ou certo? crátons. Ou crátons, que é chamado também plataforma cratônica, né? Cráton, escudo cristalinos, que a gente vai encontrar os minerais metálicos do Brasil ou em qualquer parte do mundo, certo? E falamos também sobre a extração da madeira, que já não é extrativismo mineral, mas sim extrativismo vegetal. Volte lá, por favor. Volto agora. Inclusive, Rogério, a questão da extração da madeira, falamos que ela é um pouco complexa em Rondônia. Não são todas as áreas que são legalizadas para fazer esse tipo de extrativismo e geralmente está atrelada a situações de invasão de áreas indígenas, unidades de conservação. Muito bem. É isso. E, no entanto, é um pouco mais complexo. Por quê? Porque nós sabemos que existem profissionais formados em engenharia, inclusive engenharia florestal, que pode fazer o manejo adequado dessas áreas. No entanto, não é o que ocorre. Ocorre a extração de madeira de uma forma, às vezes, como é ilegal, já, pelo nome, por si só, já está falando tudo. Tá explicando, é né? ilegal. Ilegal. Então, às vezes, essa ilegalidade transborda essa ilegalidade da forma como ela é feita. Como assim, professor Jorge? O que isso quer dizer? Eu quero dizer que, além de tirar essa madeira, a forma irresponsável que ela é retirada é absurda. Às vezes, as pessoas que fazem essa extração ilegal dessa madeira colocam um trator de um lado, Rogério, e outro trator de outro, e uma imensa corrente de aço com elos do tamanho de uma bola de futebol, cada elo. E aí os dois tratores começam a sair e devasta tudo, cara. Eles não tiram só a árvore grande, eles devastam tudo e tudo cai ali ao redor. Então, é por isso que eu falo que é irresponsável, porque pode ser feita de uma forma técnica, pode ser feita de uma forma equilibrada, que vai gerar menos impacto ambiental, retirando, demarcando só as árvores que realmente estão adequadas para a retirada e ainda fazer o replantio delas. Muito bem. É isso? Aí sim, de uma maneira sustentável, né? Isso. Falamos sobre o garimpo de cassiterita, a extração também de pedras preciosas. Falamos junto com a extração de ouro no Rio Madeira, né, que é a principal área do ouro aqui no estado de Rondônia. A mineração da cassiterita lá no garimpo do Bom Futuro, que é em Ariquemes, constitui-se em importante laço econômico, que a gente falou até em aulas anteriores, turma, aqui
são ciclos que contribuíram para gerar uma economia local e também o povoamento aqui em um determinado momento da história de Rondônia. Só que não foi um povoamento bem efetivo, porque após esses ciclos, o nome já diz que é ciclo, né? Nem sempre consegue efetivar uma ocupação dessa área. A galera depois saía e deixava a área. Lembrando que quando falamos da cassiterita, ela ainda é explorada, é o maior garimpo de céu aberto desse mineral no mundo. No mundo. Não é isso? O impacto ambiental causado ali na região de Ariquemes é muito intenso também, Isso Rogério. mesmo. Inclusive, falamos durante a aula que a SEDAM fez uma espécie de acordo administrativo com as empresas e cooperativas que ali trabalham para a recuperação da área. Muito bem. Rondônia, quando a gente fala aí de Rondônia, né, professor Jorge? E o estado do Amazonas, eles têm 47,50% a 50% da produção da cassiterita do Brasil. Então, nesses dois estados, a gente vai encontrar uma grande concentração aí da extração do minério no Brasil. Diamantes. Falamos sobre diamantes em Rondônia, que está localizado na reserva indígena Roosevelt, que nessa reserva é habitada pela comunidade indígena Cinta Larga, no município de Espigão do Oeste. E essa área da reserva é tão grande que abrange parte de Pimenta Bueno, Vilhena, Juína, que é lá no Mato Grosso. Interessante que, obviamente, lá no começo da aula passada, nós vimos o mapa. Exato. Então, é uma área muito grande. Com certeza. Obviamente, também é um lugar de tensão entre garimpeiros e indígenas. Exato. Obviamente que os queridos alunos têm que entenderem que trata-se de uma reserva indígena. Muito bem. Ninguém pode entrar ali. É protegido por lei, Exato. lei federal. Muito bem, professor. Entendeu? Exato. Então, isso deu problemas seríssimos, isso deu problema com os indígenas. Ainda tem essa região que é tensa. Isso precisa ser resolvido aí pelo poder público, né? Exatamente. E aí nós temos imagem do extrativismo vegetal aqui na nossa região, o açaí, a castanha e a borracha. E temos aí os extrativos em Rondônia, mineral, ouro, cassiterita, diamante, nióbio, que falamos nas aulas, granito e água mineral. Mostramos até as localizações, depois você pode voltar e revisar as áreas de reserva, né, professor Jorge? Falamos sobre o ouro e também sobre o estânio aqui do estado de Rondônia. E o professor Jorge falou na hora até uma boa observação, a seguinte observação, que nessas áreas, a maior parte desse ouro, muitas das vezes, estão em unidade de conservação em terras indígenas, né? É isso aí. Então, pronto, galera. É isso. Daqui a pouquinho a gente volta. Agora é com vocês a atividade. Arrepia aí na atividade. Valeu! Tchau! Pronto, foi rapidão. A gente voltou agora para fazer essa conferência da tua atividade, né, professor Jorge? É isso aí. Vamos lá para o quadro, de olho na tela, para o momento da resolução da atividade. Vamos lá, galera. Fique atento aí para ver se você arrepiou na sua atividade. Questão 1. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, manteve em caráter liminar decisão que proibiu a mineração na área da reserva indígena Roosevelt, em Rondônia, terra do povo Cinta Larga. A região da reserva indígena Roosevelt possui uma das maiores jazidas do mundo de A. Diamantes. B. Prata. C. Cobre. D. Estânio. E aí, cassiterita. Sem mais delongas, Tranquila obviamente demais. que os nossos queridos alunos perceberam que essa questão é mamão com açúcar, beleza? Então, já coloquei certo aí para todo mundo que sabe que trata-se de diamantes. Muito bem, galera. Parabéns, estava ligado na aula. Isso cai assim, sabia? Exatamente. É,
Fique ligado, Foi galera. do Tribunal de Justiça. Isso aí. Vamos lá. 2. O valor econômico e a diversidade de espécies florestais do espaço rondoniense despertam nos empresários do setor madeireiro o interesse A. De aumentar as áreas de reflorestamento. B. De construir casas para as famílias carentes. Ô, menino bonzinho. C. De desenvolver projetos de biotecnologia. D. De extrair madeira de lei como cedro, mogno, cerejeira, entre outras. E aí, de criar várias ONGs no estado de Rondônia. E aí, Rogério? Tranquila, né? Tá tranquilo na nave ou não? Tá tranquilo na nave. Então, olha só, o valor econômico e a diversidade de espécies florestais de Rondônia desperta nos empresários do setor madeireiro. Olha só, os empresários do setor madeireiro, eles querem aumentar a área de reflorestamento. Eles estão primeiro tirando a floresta, para depois reflorestar, mas não é eles que fazem isso, não. Mas ele não consegue fazer essa atividade, não, tá? Então não vai ser pode até fazer, mas por força de lei, Exato. ou o poder público impondo, alguma coisa nesse sentido. Construir casa para família carente? Jamais, não estão nem aí. Então, nem desenvolver projeto de biotecnologia, nós estamos bem distantes ainda das altas tecnologias. E também não é criar ONGs, não, que ONG para eles é problema. Não é isso? É isso mesmo. Só pode ser para extrair madeira de lei. Também tá mamão com açúcar essa aí, né, Rogério? Tranquilo demais. Tranquilo, né? Bora. Questão 3. O desmatamento de grandes áreas causa 1. Alteração do regime pluviométrico, isto é, as chuvas se tornam irregulares. 2. Lixiviação e erosão dos solos que ficam desprotegidos. E, Rogério, explica aí para os alunos o que é lixiviação, porque ele deve ter esquecido. Vamos explicar a lixiviação. Então, a partir do momento que você... Vamos olhar aqui para o aluno, professor Jorge. Você tem uma área, e aí essa área agora foi desmatada, ficou sem cobertura vegetal. Essa área pode sofrer o processo de lixiviação. O que é a lixiviação? É a lavagem dos nutrientes dos solos que estavam presentes naquele determinado espaço, mas a partir da chuva é transportado para uma outra região. E a lixiviação ela pode ser horizontal, esse nutriente sendo depositado para uma outra área no sentido horizontal, ou pode ser também no sentido vertical, onde a chuva vai incidir sobre esse solo e aquele nutriente que estava na camada mais superficial vai ser depositado nas camadas mais profundas do solo. Essa sua explicação fez o aluno lá reler, se ele colocou isso certo ou errado. É verdade. Vamos lá então no quadro, vamos lá corrigir. Bora! 3. Aparecimento de nova vida animal e vegetal. Olha só, quer dizer que o desmatamento causa aparecimento. Boa! 4. Alteração no regime dos rios, atingindo a fauna e a flora da região. Então, vamos lá ver o que está certo. Assinale a alternativa correta. A. Estão corretos os itens 1, 2 e 4? B. Os itens 2, 3 e 4 estão corretos. C. Os itens 3 e 4 estão corretos. A D. Somente o item 3 está correto. E aí, somente a 1 está correta. E aí, Rogério? Vamos analisar, né? Vamos lá. Aquela que a gente achou absurda aí, a 3, ó. Aparecimento de nova vida animal e vegetal? Não, meus queridos. Os animais vão embora. Os vegetais, se desmatar, a gente talvez nunca conheça tanto espécie de animais como espécies vegetais. Muito bem. É isso? Exato. Então, a letra, o número 3 está errado. Não é isso? Exato. Beleza. Então a gente pode ir lá dar uma olhada. Voltar lá e ver o que tem 3 e a gente já cancela. 3 está na B, cancelou. 3 está na C, cancelou. E 3 está na D. Essa daí ficou mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Porque a gente viu lá nos enunciados da 4, da 2, está tudo correto. Então, só pode ser a A. Muito É bem. isso? 1, 2 e 4. Exatamente. Aí, ó.
Altera o regime pluvial, isso está certo. A lixiviação do solo também está desprotegido, está certo. Altera também o regime dos rios. Muito Também bem. está certo. Beleza? Vamos lá. Questão 4. A evolução econômica de Rondônia está relacionada aos ciclos econômicos. A atual economia rondoniense é baseada na ou no A, indústria de ponta e no ouro. B, indústria espacial e no diamante. C, drogas do sertão e no extrativismo mineral. D, indústria cassiterita e extrativismo vegetal. E, extrativismo vegetal e mineral e na agropecuária. Rogério, em Rondônia, a gente tem essa indústria de ponta? Ainda não. Nós estamos longe disso aqui. Inclusive, o aluno viu em aulas de geografia geral que essa indústria de ponta está lá nos Estados Unidos, Japão, Europa. Exatamente. Então, não. Indústria espacial, quiçá indústria espacial. Quiçá. Professor, essa palavra é muito louca, professor. Pois é, ó, já anota aí para você pesquisar, para aprender ela. Né? Beleza. Drogas do sertão já passou há muito tempo. Indústria cassiterita, extrativismo vegetal, tem até a ver, né, Rogério? Mas ela não é o carro-chefe. O carro-chefe são esses aqui, ó, extrativismo vegetal, mineral e agropecuária. Beleza? Muito bem, professor. Vamos lá para 5? Bora. A influência da mineração em Rondônia ocorre desde o século XVIII, com a descoberta do ouro. Em 1950, surgiu o garimpagem de diamante e cassiterita. Em 87, foi formado o maior garimpo de cassiterita a céu aberto do mundo. Olha aí, Rogério, eu falei isso em aula, não foi? Falou, professor Jorge. Falei que o garimpo de pontinho, era o maior do mundo a céu aberto, não é isso? Exatamente. É o Oriente Velho? Eita, quem é o Oriente Velho? É Santa Cruz? É Bom Futuro? É o Oriente Novo? Acho que é o Oriente Novo. Ou é o Guaporé? Eu acho que é o Guaporé. Então, marcou, bora ver. E tu acha o quê? Aldelinda. Fala aí, Aldelinda. Fala. Qual é a certa aí? Fala a letra aí pro pessoal aí. Ela fala, olha aí, é assim. Eita! Rapaz, olha, vamos botar o Aldelinda para dar aula de geografia, cara. Tá tu demais. erramos e ela acertou. Olha Parabéns. só. Tá demais a nossa intérprete, hein? Arrepiou. Tranquilo? Então, fechou, né, professor Jorge? É isso aí. Galera, parabéns para você que arrepiou na atividade, ficou atento aí durante a nossa aula. Diretor, com a gente, vamos lá? Então, a galera que ficou ligada na nossa aula, tá de parabéns, não tá, professor Jorge? Tá de parabéns. E é o seguinte, temos uma observação importante a fazer, que pegue esse material, estude, faça as suas anotações e volte a estudar. Faça as anotações certinho, porque isso aí é assunto que cai, inclusive, em concurso. E as questões estavam bem no modelo de concurso, né? Exatamente. Então, fechou, galera. A gente se encontra no próximo encontro. Valeu, tchau! Tchau.